uma coisa que é muito importante a respeito de ato administrativo, vocês saberem, que não está na aula de hoje, mas eu vou adiantar e depois falar dos vícios, é que o ato administrativo, primeiro saber, né, aquela história de quando o ato é discricionário e quando o ato é vinculado. O ato é vinculado quando a autoridade não tem nenhuma liberdade para escolher a decisão dela, né? A lei diz exatamente o que ela deve fazer. Por exemplo, a servidora gestante que preencher tais e quais requisitos tem direito à licença gestante. Se ela preencher os requisitos, ela requer e a autoridade não tem como dizer espere para mais tarde, ela tem que deferir. E se não estiverem preenchidos, tem que indeferir, ela não tem liberdade nenhuma. Agora, quando algum particular pede, por exemplo, uma autorização para interditar uma via pública, para realizar uma festa, uma passeata, a autoridade tem a liberdade de ver se é conveniente e oportuno autorizar aquela festa, ou aquela manifestação, se não vai prejudicar, haver um grande prejuízo para o restante da coletividade, e decidir de acordo com esses critérios, né, de conveniência e oportunidade. É a lei que diz quando o ato é vinculado ou quando o ato é discricionário, né? E quando ela usa expressões do tipo poderá ser, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade, a critério da autoridade, está falando de ato discricionário. Quando a lei diz deverá, fará, deferirá, o ato é vinculado. É importante conhecer essa diferença entre ato vinculado e ato discricionário. E com relação a isso, também importa saber, né, que eu falei também sobre revogação e anulação de ato administrativo, isso ainda na aula passada, e é outra coisa importante para eu puxar o fio da meada aqui para a aula de hoje, né? Saber que o ato, a anulação e a revogação do ato administrativo são coisas diferentes, né? A anulação se dá quando o ato é ilegal. E quando o ato é ilegal, a administração pública pode, usando do poder de autotutela, ela própria revogar seus atos que forem considerados nulos, né? Agora, o Poder Judiciário também, quando provocado, pode anular o ato que estiver eivado de alguma ilegalidade. Agora, quanto à revogação do ato administrativo, a revogação só pode ser feita pela própria administração pública, porque a revogação se dá por conveniência e oportunidade. Se a autoridade entender que aquele ato não está sendo oportuno nem conveniente, ele pode revogá-lo, né? Já o Poder Judiciário jamais pode revogar ato administrativo, porque o juiz não pode interferir na liberdade do administrador público para dizer o que é oportuno e conveniente, né? Então, o juiz jamais pode revogar ato administrativo. Ele pode anular se um ato discricionário desbordar dos limites que a lei confere à administração, ao administrador para proferir uma decisão fora desses limites, porque aí ele se torna ilegal, mas ele será sempre anulado pelo Poder Judiciário e, como eu disse, a administração pública, o administrador também pode anular, usando do poder de autotutela. Mas revogação é privativa do administrador público, da administração pública. O Poder Judiciário não pode fazer isso. Estão me ouvindo até agora? Entenderam? Sim, professor, perfeitamente. Pode continuar, por favor. Vocês depois deem uma lida, porque a aula que eu falei sobre isso foi na aula passada e nas anteriores, né, tem bastante mais coisa. Eu só fiz essa introdução para distinguir ato discricionário de vinculado e para dizer de revogação e anulação,
para que vocês entendam, isso é muito importante vocês saberem, né? Assim como saberem que no ato discricionário, a autoridade tem uma liberdade, como eu disse, dentro dos parâmetros que a lei oferece, né? Então, por exemplo, o servidor que pratica tal falta funcional fica sujeito às penas de repreensão, suspensão e suspensão de, sei lá, até 30 dias, até 90 dias. A autoridade, levando em conta a gravidade da infração, vai decidir, dentro dessa liberdade que a lei dá, qual a melhor pena aplicável, usando de critérios também de conveniência e oportunidade e balizado também nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não tem sentido uma falta leve e ficaria bem punida com repreensão, a autoridade aplicar uma pena de 90 dias, né? Seria desproporcional, não seria razoável, né? Então, agora, se a lei não dá a essa autoridade, um secretário de Estado, por exemplo, a possibilidade de demitir o servidor, e geralmente isso é ato privativo do chefe do executivo, do governador ou do presidente da república. Então, e se esse secretário desbordar do limite da lei para demitir esse funcionário, o ato se torna ilegal, né? Ele praticou aquilo que se chama o ato deixa de ser discricionário para ser um ato arbitrário, e a arbitrariedade é ilegal e torna nulo o ato, né? E aí sim o Poder Judiciário pode interferir para anular isso, porque ultrapassou o limite que a autoridade tinha no campo da discricionariedade. Mas a aula de ontem, de hoje, melhor dizendo, foi sobre vícios, sobre defeito do ato administrativo. E uma das questões é saber se esses defeitos tornam o ato nulo ou anulável. E aí existem opiniões divergentes, né? O professor Eli Lopes Meirelles entende que todo ato, aquela distinção entre ato nulo e anulável do direito civil, não se aplica no direito administrativo, de forma que todo ato administrativo viciado é nulo. Mas ele admite também que pode ser convalidado esse ato se isso for possível e não prejudicar direito de terceiro. Então, essa questão da nulidade não tem, assim, a gravidade, vamos dizer assim, da nulidade do ato no direito civil, né, do ato jurídico no direito civil. De qualquer maneira, esses vícios do ato administrativo costumam se separar em vícios relacionados com o sujeito, que são os elementos do ato que eu já mandei para vocês, né? Sujeito, objeto, finalidade, forma e motivo, né? E nessa aula que eu mandei hoje, eu disse aí que os vícios podem ser do sujeito, podem ser de competência e de capacidade. Os vícios de competência têm a ver com usurpação de cargo, função de fato, excesso de poder, né? E o mais grave de todos é a usurpação de cargo, né? Quando a pessoa não tem habilitação legal, porque simplesmente não é agente público, né? E nesse caso, ela pratica até crime previsto no Código Penal. Agora, em outros casos, a pessoa, o vício de competência tem a ver com a pessoa praticar a função de fato, né? Ou excesso de poder, ou seja, ou o servidor, por exemplo, que é substituto de um chefe, pratica atos de chefia no momento em que ele não está substituindo esse chefe,
ou ele pratica ato que exorbita da sua competência. Nesses casos, a tendência é sempre a lei admitir que esse ato possa ser corrigido, né, e convalidado para não prejudicar terceiros de boa fé. Quanto ao vício de capacidade, tem a ver com impedimento e suspeição, né? O impedimento tem a ver com a situação em que o servidor ou a autoridade já atuou naquele caso como testemunha ou como perito, etc. Quer dizer, ele não tem mais a imparcialidade que precisaria ter para atuar e decidir nesse caso. E a suspeição é quando a autoridade tem amizade ou inimizade ou parentesco com o envolvido no processo. E então essas duas situações geram vícios de competência. E com relação ao impedimento, esse vício é insanável, né? Essa autoridade não pode praticar o ato, e o ato que ela pratica nessas condições é nulo. Ela tem até a obrigação de ofício, se dá por impedida. Agora, o vício com relação à suspeição, ele tem que ser arguído pelo interessado. É ele que tem que dizer, olha, a autoridade tem amizade ou inimizade com tal, com o servidor envolvido e, portanto, não tem isenção para praticar a decisão. Então, isso com relação aos vícios de capacidade e de competência, né, que tem a ver com o sujeito. Continuam ouvindo, não? Sim, professor. A Val fez uma pergunta: se os atos inconvenientes serão revogáveis ou anuláveis. Não, conveniência e oportunidade é sempre característica ligada a ato discricionário e, portanto, devem ser revogados. Toda vez que um ato se mostra, que a revogação se mostra conveniente e oportuna, ela será revogada porque também a revogação é ato discricionário, né? A autoridade é que analisa se deve ou não revogar, se o ato está surtindo o efeito que se esperava, enfim. Mas inconveniência não tem nada a ver com ilegalidade, né? Se o ato discricionário for ilegal, é porque ele é arbitrário, ele desbordou dos limites que a lei confere ao administrador para decidir. Deu para entender, não? Deu sim, professor. Parece que a Valdirene está digitando alguma coisa aqui. Exatamente isso, né, que eu falei para a Valdirene, parece que ela entendeu, né? Com relação aos vícios do ato administrativo que atingem o objeto. Esses vícios, vocês têm aí no texto também, eles ocorrem quando o objeto ou é ilícito, ou é imoral, ou é impossível, ou é indeterminado. E eu dei aí alguns exemplos, né? Um ato proibido por lei, que é praticado, ele é ilícito. Uma nomeação de um servidor para um cargo que já não existe, ocorre a impossibilidade desse objeto. A desapropriação de um bem que não está descrito adequadamente gera um vício relacionado com a indeterminação do objeto, né? Então, esses vícios são relacionados ao objeto do
ato administrativo. Com relação à forma, também esses vícios ocorrem quando a forma, a lei exige forma e ela não é observada, né? E aqui é importante lembrar, que se vocês viram nas aulas anteriores, a falta de motivação do ato caracteriza vício de forma, né? O motivo é um dos elementos do ato administrativo. O que é o motivo? O motivo são as razões de fato e de direito que dão ensejo à prática do ato. E o que é a motivação? A motivação é a menção desses motivos, dessas razões de fato e de direito. Pois bem, quando o administrador não motiva o ato, ele incorre em vício de forma, porque ele não segue a forma exigida, né, que faz com que ele tenha que mencionar essas razões de fato e de direito. Mas, enfim, vício de forma, portanto, são aqueles que ocorrem em razão da inobservância da forma quando a lei exige forma para a prática do ato administrativo. Com relação aos vícios relacionados com o motivo propriamente dito, o vício é de motivo quando o motivo é falso ou é inexistente, né? Ou seja, se o motivo é pressuposto de fato e de direito da prática do ato, se esse pressuposto não existe ou é falso, o vício está no motivo e gera também a nulidade do ato. Então, um ato praticado com base numa lei que está revogada, e cujo motivo é essa lei que está revogada, faz com que o pressuposto de direito seja inexistente. Assim como eu também mencionei aí na aula, né? Demissão de um servidor por abandono de cargo, quando na verdade esse servidor morreu, né? Então o motivo é falso, né? Então tudo isso gera também nulidade do ato por vício de motivo. E vício de finalidade, que são aqueles que a finalidade do ato administrativo tem que ser pública, tem que sempre atender um fim de interesse público. E quando isso não é atingido, evidentemente há vício de finalidade. E o desvio de finalidade ocorre exatamente quando o ato não é praticado para atender o interesse público. Por exemplo, o administrador promove a desapropriação de um bem para prejudicar ou para beneficiar algum administrado. Desvia completamente da finalidade do ato, que na verdade, atender o interesse público e não beneficiar ou prejudicar pessoas, né? Eu, até numa das aulas aí, falando de finalidade, eu lembrei, né, do caso tão famoso aí do Lula, quando foi nomeado ministro da Justiça pela então presidente Dilma Rousseff, e, na verdade, esse ato foi anulado porque se entendeu que havia desvio de finalidade, né? A finalidade, segundo o que se entendeu, não era atender interesse público, mas sim blindar o Lula, né? Que teria foro privilegiado. Apenas para lembrar um caso concreto aí que se entendeu que houve desvio de finalidade. Então, esses são os vícios relacionados com esse elemento do ato administrativo, que é a finalidade. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu estou vendo aqui que a Valdirene até transcreveu aqui a súmula 473 do STF, que diz exatamente o que eu mencionei para vocês aí, no que diz respeito aos atos
anular ato ilegal e discricionário pela própria, e revogar discricionário pela própria administração, né? Eu vou ler aqui a súmula, que eu não sei se está aí à disposição de todos, né? A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Realmente, né, essa súmula tem tudo a ver com o que eu falei, né? Eu estou lendo aqui uma pergunta da Márcia, né? Se o vício que recai sobre motivo, a finalidade e o objeto, eles não podem ser convalidados. Os vícios de finalidade não podem, né? Eu vou falar sobre convalidação na sequência aqui, e aí a gente vai ver isso numa sequência lógica, né? Então, a convalidação do ato administrativo ocorre quando é possível sanar o vício que inquinava de nulidade o ato para que ele se torne perfeito, né? Para que ele, e com isso ele passa a produzir efeitos, enfim, fica convalidado. Normalmente a convalidação se dá pela própria administração pública quando percebe a possibilidade de corrigir o vício e convalidar, né? Mas a convalidação muitas vezes também pode decorrer do próprio particular. Eu até citei um exemplo aí, né? O servidor é exonerado a pedido pela administração pública e ele não formaliza, na verdade, o seu pedido. Então, quando ele posteriormente formaliza esse pedido, ele convalida o ato que o exonerou a pedido. E a convalidação, aproveitando já para analisar isso e responder a pergunta da Márcia, né? A convalidação, para alguns, é ato vinculado, ou seja, é obrigatória. Sempre que o ato puder ser corrigido, ele deve ser corrigido, o administrador não pode deixar de fazer isso. Para outros, a convalidação é ato discricionário. O administrador, podendo corrigir, ele vai analisar a conveniência e oportunidade de corrigir. E aí existem algumas opiniões, né? O professor Celso Antônio Bandeira de Mello entende que sempre que a convalidação for possível, a administração deve fazer até para restabelecer a legalidade, né? E se não for possível, então o ato deve ser definitivamente anulado, a menos que já tenha sido estabilizado, porque, por exemplo, já decorreu o prazo de prescrição e ele não pode mais ser alterado. Para outros, como a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que eu sempre menciono também, porque é uma grande administrativista, o ato pode ser, a convalidação do ato pode ser vinculada ou discricionária, dependendo do tipo de vício, né, que inquina o ato. Se o vício é do sujeito, e se não for competência exclusiva, ela entende que a convalidação é obrigatória. E se o sujeito que pratica o ato é exclusivo, então não pode ser convalidado. A questão de competência aí no caso, né? E também aí face
uma série de análises com relação à possibilidade de convalidar do ponto de vista do motivo e da finalidade, né? O motivo e a finalidade nunca é possível convalidar, né? Porque o pressuposto de fato ou de direito, se for falso ou inexistente, não há como torná-lo verdadeiro. E a finalidade, que tem que sempre ser de atender um fim de interesse público, quando não está presente, também não tem como mudar essa situação. Então, não é possível convalidar ato com vício de motivo ou de finalidade. No tocante à forma, o ato, se não for essencial à forma, o ato pode ser convalidado. O objeto ou conteúdo não pode também ser convalidado, porque se o objeto é impossível ou ilícito ou imoral, essa situação não pode ser alterada. Não sei se com isso eu já aproveito e respondo a pergunta da Márcia. Deu para entender, Márcia? Ok. Ainda com relação à aula de ontem, nada, Márcio, fico feliz que você tenha entendido. Com relação à aula de ontem, eu vou apenas recordar aqui as questões que eu mandei junto com a aula, que como eu disse, eu não vou responder, mas vou fazer alguns comentários. Eu queria que vocês procurassem responder, né? Mas deixa eu ver aqui se eu tenho as aulas, as questões que eu mandei ontem, né? A Ana ainda está me ouvindo, não? Ou alguém está me ouvindo? Estou aqui sim, professor, estou ouvindo. Examine aí nas questões que eu mandei ontem, porque eu tenho aqui todas misturadas, eu já não sei qual que foi ontem ou não, mas eu acho que, deixa eu ver aqui. Está perto aqui, professor. Você quer que eu leia? Pode, fala, leia, por favor, o enunciado aí para mim, para eu saber quais que eu mandei ontem, que eu estou com todas misturadas aqui, e dá uma lida aí, por favor. Primeira questão. Como se dá a personificação das autarquias e das sociedades de economia mista? Bom, com relação a isso, que são perguntas até bastante fáceis, né? Basta uma leitura aí que vocês conseguem responder facilmente, né? Mas, se vocês lembrarem, essa aula ainda eu dei presencial, né? Foi antes dessa tragédia aí que se assolou entre a gente, né? Mas, de qualquer forma, essa aula eu lembro de ter dado ainda presencial. E eu lembro de ter frisado que alguns entes, a própria lei cria o ente e pronto, ele já adquire personalidade jurídica, né? Outros, a lei autoriza a criação e depois precisam ser adotados os atos subsequentes para personificar, como elaborar estatutos e levar a registro. Então, a minha pergunta é como se dá a personificação das autarquias,
e depois eu perguntei como se dá a personificação das sociedades de economia mista. Se vocês examinarem não só a aula que eu dei, mas examinarem também os termos, né, da Constituição Federal, artigo 173, vocês vão ver que ela vai responder isso para vocês, né? Uma, como vocês vão ver, né, uma depende apenas de lei, e a lei cria e já atribui personalidade jurídica, e outra, a lei autoriza a criação e depois precisam ser adotados os atos subsequentes. Essa resposta é que eu quero que vocês analisem e respondam. A outra questão, a Ana me diz se não for, se não for essa que eu vou mencionar, né, tendo ocorrido um acidente de veículo envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um particular, contra quem deve o particular promover a ação para pleitear ressarcimento. É isso, Ana? Isso mesmo, professor. A primeira, a explicação aí da primeira, que eu não dei a resposta completa, mas praticamente dei, né? Mas deu para entender, não? Deu para entender sim, professora, mas eu estou perguntando qual é o artigo da Constituição Federal. É o artigo 153, se não me falha a memória, eu não estou com ela aqui, mas já vou confirmar, vou pegar e vou confirmar. Mas deixa eu já olhar e já digo isso para você com precisão. O 173 trata das empresas públicas, eu falei 153, por engano era o 173, trata das empresas públicas e sociedades de economia mista, mas a resposta que eu estou pedindo não está lá, viu, porque eu também estou falando de autarquia, né? A resposta está no artigo 37 da Constituição Federal. Precisa dar uma olhada, esse artigo 37 é longo, né? Mas eu gostaria que vocês olhassem e encontrassem ali a resposta que eu estou pedindo, né? Num dos incisos do artigo 37, ok? Com relação a outra questão que eu formulei aí, né, do acidente de veículo envolvendo a viatura da Polícia Militar, alguém aí gostaria de se manifestar, de tentar uma resposta? A Márcia está me dizendo que é o 37, como eu disse, né? É o 37 no. Parágrafo 8º, né? Que ela menciona aqui. Parágrafo. Não pode ser, né?
Eu falava da criação dessas entidades, isso está no artigo, no 37, inciso 19. Esse artigo é tão extenso que a gente acaba se perdendo, mas está lá no inciso 19, ok? Deixa eu ver aqui, que estão me mandando algumas perguntas aqui, digitando. A Márcia respondeu a pergunta que eu fiz, né? E realmente está correto, mas só que tem que explicar isso, né? Por que não é a polícia militar, enfim, né? Tem que dar uma explicada, né? Quando for responder essa questão, mas é exatamente isso mesmo. E a Valdirene fala que confunde agência reguladora com agência executiva, né? Essas agências, a Anvisa, a Anatel e a ANEEL, etc., são agências reguladoras, né? Que são tipos de autarquias especiais. A Márcia ainda acrescenta, né, que a responsabilidade do Estado é objetiva. E realmente é isso, né? A responsabilidade do Estado é objetiva, mas quando a culpa é de terceiro, o Estado não responde, né? São uma das excludentes da responsabilidade quando ela é objetiva. Mas o fundamento da responsabilidade objetiva é no risco, sim, Márcia. Eu estou respondendo aqui, os outros não sei se estão acompanhando, porque eu recebo as perguntas digitadas e vou respondendo aqui, né? Tá dando para acompanhar as respostas, não? Tá sim, professora, a gente está acompanhando. Então, eu estou procurando responder as perguntas aqui de acordo com o que estão digitando, mas a gente estava na segunda das questões aí, né? Qual que é a terceira, Ana? Você pode falar para mim? Cite as principais diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. Alguém pode tentar responder isso? Eu não entendi o que você falou, meu. Eu acho que eu vejo ela dentro. Professor, uma das diferenças seria que a empresa pública ela é uma pessoa jurídica de direito privado e a sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito público. Não, bem, ambas são de direito privado. Ah, sim. O que distingue essas duas entidades
são pessoas jurídicas de direito privado criadas pela administração pública para executar serviço público com maior agilidade, né? Essa é a finalidade da criação dessas entidades, como de resto as demais, autarquias, fundações, etc. Mas as sociedades de economia mista, elas têm, como o próprio nome diz, né, elas primeiro são pessoas jurídicas de direito privado, né, a autarquia é pessoa jurídica de direito público. Então, tanto a sociedade de economia mista como a empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado, mas elas têm diferenças na forma societária, na forma do capital, né? São essas diferenças principais que eu gostaria que vocês apontassem, né? E é isso que eu gostaria que depois vocês dessem uma lida e verificassem para responder, né? Porque se ambas são pessoas jurídicas de direito privado, por que uma é chamada de sociedade de economia mista e a outra de empresa pública? E vocês vão ver que tem a ver com essas coisas, né? A forma de constituição do capital, a forma societária, né, dessas entidades, e existem outras, né, como o juízo para responder pelas ações, etc. Mas existem essas duas diferenças mais marcantes, que são a forma societária e a constituição do capital. Encontrei, professor, desculpa, está no dia 4/3 essa resposta. Né? Deu para ver aí, não? Eu sim, professor, eu me confundi. Está na matéria do dia 4/3 que o senhor comentou com a gente. Ainda falou das diferenças e das semelhanças. As semelhanças é a criação, a extinção, a personalidade jurídica, o controle e a tutela. Isso, exatamente. E as diferenças que eu já mostrei aí. Você vê que devagarinho vocês vão construindo essas respostas. Depois vai ser uma baba, né? Fazer essa prova que eu vou propor para vocês. Mas é isso aí, é fazendo isso que vocês vão aprender. Depois o resto é responder as questões para a gente atribuir a nota. Mas o que importa mesmo é vocês estudarem e aprenderem, né, a matéria, entenderem. E por isso que é legal fazer essa pesquisa que eu pedi, dar uma consultada e irem respondendo, né? Se eu responder direto para vocês, fica fácil e vocês não aprendem, né? Daí a necessidade de eu esperar a pesquisa. O Robson aqui está dizendo que, enquanto eu estou explicando, ele está lendo a matéria. Quer dizer, é isso que eu quero, né? Que aí vai fazendo com que vocês assimilem, né? Professor, só uma coisa, a gente pode responder essas questões digitadas depois para enviar para o senhor, ou o senhor prefere manuscrito? Não, querida, vocês, essas perguntas todas, vocês respondam, mas não precisam me enviar todas. Por isso a gente está comentando aqui e tal. Quando nas aulas futuras aí, não sei se talvez já na próxima ou na outra, eu destacar, eu vou pensar aí, sortear, pensar aí umas 4, essas é que vão ser as questões da prova A. Então, aí eu vou dizer, né, vou colocar aí quais as questões que eu quero que vocês respondam valendo pela prova AA. São essas que vocês vão me mandar. E aí a gente combina, se vocês me mandam pelo e-mail da representante, porque ela pega todos e passa de uma vez só para mim, ou se vocês mandam direto no meu e-mail, isso nas aulas futuras a gente combina, mas nesse momento vocês respondam e guardem, né? Não precisam mandar para mim, porque senão fica uma enxurrada aqui de questionários, e na verdade o que eu quero que vocês façam, procurem responder, tirem as dúvidas, e depois só me mandem aquelas que eu destacar como sendo questões específicas da prova. Entendeu, Ana? Entendi, sim, professor. Então eu posso deixar no caderno, né? Responder. Isso. Pode deixar, e se você tiver dúvida, se respondeu, mas não tem certeza, você me pergunta, olha, essa aqui eu fiz assim, 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 tá certo? E aí a gente vai
conduzindo, ajeitando e fazendo com que sua resposta vá se aperfeiçoando, né? Se já não estiver perfeita. Mas eu estou vendo aqui, a Valdirene também já respondeu, já tentou responder a questão das diferenças, né, da sociedade de economia mista e a empresa pública, né? Também chegou até a falar de competência, né, que eu havia mencionado. Então, eu estou vendo que ela está lendo e está se conseguindo entender e se inteirar, que deve estar acontecendo também com todos vocês, né? A Valdirene está dizendo aqui que adora a minha aula e eu agradeço por essa manifestação dela, né? Muito legal dar aula para quem gosta, né, da matéria. Eu sei que todos são interessados aí também, né? Vamos para a próxima pergunta. Você pode ler para nós, Ana? Os atos dos dirigentes da empresa pública e da sociedade de economia mista, prestadora de serviço, que entenda... Prestadora de serviço público, né? Peraí, professor, acho que tem algum erro. Os atos dos dirigentes da empresa pública e da sociedade de economia mista, prestadora de serviço público, que se entenda terem ferido direitos de um particular, podem ser impugnados por mandado de segurança, e dos dirigentes das exploradoras de atividade de economia mista. Não, exploradoras de atividade econômica. Nossa, eu não sei porque está escrito mista aqui, mas tudo bem. Bom, vamos lá, eu vou encaminhar essa resposta, porque ela envolve uma série de explicações que eu dei, vocês têm aí, mas eu já vou encaminhar desde logo, né? Em primeiro lugar, vocês sabem que tanto empresa pública como sociedade de economia mista, isso é o que está lá no artigo 173 da Constituição Federal, né? Ela pode ser criada para prestar serviço público ou para explorar atividade econômica. Vocês devem lembrar, isso também eu disse em aula presencial, essas entidades, quando são criadas para prestar serviço público, elas atuam e os seus dirigentes atuam como autoridades em todos os atos que praticam, né? Porque, na verdade, ela está prestando exclusivamente serviço público. As entidades dessa natureza, tanto a empresa pública ou a sociedade de economia mista, quando criadas para explorar atividade econômica, em primeiro lugar, a Constituição, lá no artigo 73, já diz, né, que só pode ser criada por imperativo da segurança nacional, etc. Isso quer dizer que a administração pública só pode criar entidades para atuar na exploração de atividade econômica quando a iniciativa privada for deficitária em determinada área ou houver algum imperativo de segurança nacional que recomende que a administração pública atue também nessa área, né? Porque, preferencialmente, essas atividades econômicas devem ser exploradas pelo particular, né? A administração pública só pode intervir nessas situações que são excepcionais, digamos assim. Então, quando a administração pública quando essas entidades atuam para explorar a atividade econômica, elas fazem isso em concorrência com o particular que atua na área. Por isso mesmo, o próprio artigo 173, se não me engano, o parágrafo 3º, diz que ela tem que atuar em igualdade de condições, tanto para as obrigações civis, comerciais, trabalhistas, tributárias, etc., justamente para não criar uma concorrência desleal entre
a entidade do poder público, né, empresa pública, sociedade de economia mista, e o particular. Então, para que eles atuem em igualdade de condições, também essas questões relacionadas com contratos, com questões comerciais, trabalhistas, devem ser tratadas da mesma forma que se trata a entidade privada. Claro que existem algumas derrogações que são próprias do direito público, né? Então, a empresa pública ou sociedade de economia mista não pode contratar pessoal sem fazer concurso, né? O particular pode, contrata quem ele quiser, mas afora essas questões derrogatórias do direito comum, né, que são próprias do direito público, no mais, ela tem que atuar em igualdade de condições com o particular. Mas o que eu ia lembrar também sobre isso é que quando essas entidades, né, empresa pública, sociedade de economia mista, prestam serviço público, eu já disse a vocês, né, os seus dirigentes agem como autoridade, praticam atos de autoridade. Já a exploradora de atividade econômica, não, ela atua no mercado como qualquer outra, né, como, por exemplo, o Banco do Brasil, né, a Petrobras e assim por diante. Então, a questão é saber, vocês também devem lembrar, isso vocês devem ter aprendido em processo civil, né, que mandado de segurança é aquela ação mandamental, aquela ação que pode ser impetrada pelo particular contra ato de autoridade que fira direito líquido e certo do particular, né? Acho que vocês lembram disso. Então, é nesse sentido a minha pergunta, né? Se quando essas entidades são prestadores de serviço público, os atos do dirigente que se entendam ilegais podem ser impugnados por mandado de segurança. E a mesma pergunta com relação aos exploradores de atividade econômica, né? Se o ato do dirigente dessas entidades, quando exploram a atividade econômica, também se entender que feriu o direito do particular, se pode ser impugnado por mandado de segurança. É essa a questão que eu coloco para vocês pensarem. Está dando para entender, Ana e os demais? Professora, eu fiquei um pouco confusa, não posso negar. O que você não entendeu, querida? Vamos lá. Em relação à empresa pública, então, ela não pode ter mandado de segurança. Não foi isso que eu disse e não é essa a conclusão que você deve tirar. Quando eu falo, não sei se você já entendeu, quando eu falo essas entidades, eu estou me referindo às duas, empresa pública e sociedade de economia mista, porque qualquer uma delas pode ser... Isso sim. Qualquer uma delas pode ser criada ou para prestar serviço público, como a Sabesp, como outras que prestam serviços públicos típicos, né? Ou podem ser criadas para explorar atividade econômica. As que exploram, as criadas para explorar atividade econômica, só podem ser criadas se for por imperativo de segurança nacional ou para atuar onde a iniciativa privada está deficitária, porque, no mais, a Constituição deixa para o particular explorar a atividade econômica, né? Isso é o que eu expliquei no começo. Mas tanto uma quanto outra agem, né, tem personalidade jurídica e agem no mundo jurídico, etc., mas a prestadora de serviço público só atua prestando aquele serviço para o qual ela foi criada, como, por exemplo, a Sabesp, né, para cuidar de questões de águas, esgotos, etc., no estado de São Paulo. E a exploradora de atividade econômica explora uma atividade que pode ser explorada também pelo particular. Eu falei do Banco do Brasil, por exemplo, né? Ele atua no mercado aí de financeiro, junto com os bancos privados, sei lá, Bradesco, Itaú, etc. Até aí você entendeu isso, não? Até aqui sim, professor. Pois bem,
Vocês aprenderam em processo civil mandado de segurança, tiveram noção sobre isso ou não? Que eu me lembre, não, professor. Acho que é por isso que eu fiquei tão confusa. Bom, eu imaginei que vocês tivessem, pelo menos, tido noção do que é isso, né? O mandado de segurança é uma ação que o particular pode ingressar para impugnar ato de autoridade pública que feriu o direito líquido e certo do particular. Essa ação, chamada mandado de segurança, que eles chamam de remédio heróico, para restabelecer legalidade diante de atos manifestamente ilegais que firam o direito do particular, ela é uma ação rápida, né? O particular ingressa com a ação, ele tem que ter prova pré-constituída. O que é isso? A prova do direito dele tem que estar ali. Ele não pode, essa ação não comporta o que se chama de dilação probatória. O que é isso? Não comporta que abra prazo para instruir, nem nada disso. O juiz examina se o direito, diante da lei e dos elementos trazidos com o impetrante, estiverem presentes e houver indício de bom direito, né, de fumo boni iuris, né, o juiz entender que realmente parece que aqui o particular tem razão, ele concede uma liminar, ele concede uma liminar mandando restabelecer o direito supostamente violado do particular e depois requisita informações da autoridade competente. Vindo essas informações, ele ouve o Ministério Público e dá a sentença concedendo a segurança em caráter definitivo ou não, né? Se ele conceder, ele confirma a liminar que ele terá dado, se é que deu, porque ele pode também não dar liminar se ele entender que não está tão claro o direito pleiteado. E se ele entender que o direito não existe, ele caça a liminar se ele deu ou simplesmente julga improcedente a ação de mandado de segurança. Isso aqui é o que se chama mandado de segurança, que é esse remédio, como eu disse, né, chamado de remédio heróico, que é utilizado diante da possível violação de um direito líquido e certo do particular. Até aí deu para entender o que é o mandado de segurança, não? Sim, agora sim. Pois bem, então, aí a minha pergunta, né, se um ato praticado pelo dirigente de uma dessas entidades e que seja prestadora de serviço público, é impugnável através de mandado de segurança, e essa entidade, quando é exploradora de atividade econômica, se esse ato pode ser impugnado também por mandado de segurança. Deu para entender o objetivo da pergunta, não? Deu sim, professor. Então, saber se quando o dirigente da entidade exploradora de atividade econômica age como autoridade, e se o dirigente da prestadora de serviço público age como autoridade. Essa última eu já disse que age, né? O da exploradora de atividade econômica, vocês têm que levar em conta, como eu disse, ela age em igualdade de condições com o particular no mercado, mas ressalvadas algumas normas de direito público derrogatórias do direito privado, do direito comum. Então, por exemplo, eu já disse a vocês que essas entidades que exploram a atividade econômica, apesar de atuarem em igualdade de condições com o particular, eles não podem contratar pessoal sem realizar concurso público, porque tem dinheiro público envolvido ali e não pode beneficiar ninguém, né? Princípio da impessoalidade. Também, na hora que essas entidades vão contratar serviços e adquirir determinados bens, elas precisam fazer uma licitação, que é um certame, onde ela vai dizer o que quer e vai chamar os interessados em prestar serviço para ela ou vender bens para ela, para que ela contrate aquele que ofereceu as melhores condições, né? Tudo isso porque tem dinheiro público envolvido.
Então, mesmo a exploradora de atividade econômica, o gerente do Banco do Brasil, quando analisa um pedido de empréstimo de um cliente, ele está agindo como um gerente do Bradesco, do Itaú, etc. Mas quando ele homologa uma licitação para contratação de serviços, etc., ele não está agindo exatamente como um gerente do Bradesco ou do Itaú. Ele está agindo como agente público. É por aí que eu quero que vocês analisem essa pergunta que eu fiz e respondam, né? Se cabe mandado de segurança contra ato de dirigente de prestadora de serviço público e também de exploradora de atividade econômica. Né? Deu para entender, não? O alcance da pergunta que eu fiz, não? Sim, agora sim. Então, use desses elementos e tente construir essa resposta. Ok? Todo mundo entendeu? Os outros também entenderam? Estou vendo aqui um monte de sim, ok? Muito bom, fico feliz com isso. Tem mais alguma pergunta aí, Ana? Sim. Você pode ler para nós? Claro. Explica a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. Ah, tá. Aí nós estamos falando de poder de polícia, né? A gente estudou poderes da administração, né? Vimos lá poder normativo, poder discricionário, poder vinculado, e vimos também poder de polícia. E o poder de polícia é tão importante que depois ele foi objeto de um ponto específico aí que eu dei, né? Trazendo mais detalhes a respeito dessa questão do poder de polícia. E pelo que eu mandei lá, e vocês devem também recordar se leram a matéria, né? A administração pública, né, ela atua, os particulares, na verdade, têm liberdade, eles podem fazer tudo que a lei não proíbe, né? Mas, mesmo quando ele age dentro daquilo que ele pode fazer, que a lei não proíbe, ele precisa de uma regulação para que não fira direito de outros particulares, etc., né? Que é o que se chama, que eu mencionei, o binômio prerrogativas e sujeições a que a administração pública se submete, né? E o poder de polícia existe para que a administração pública possa condicionar e regular o uso, o gozo de bens, de atividades e direitos individuais em geral, para conciliar os interesses de toda a coletividade. Então, nisso consiste o poder de polícia, que eu, como eu disse, está numa das aulas aí que eu mandei para vocês. E o exercício de poder de polícia existe preponderantemente no poder executivo, né? O legislativo, quando cria leis que trazem limitações administrativas, etc., também está praticando poder de polícia. Mas o habitat natural do poder de polícia no poder executivo, e ele pratica o que se chama polícia administrativa. E isso, ele atua em várias áreas, né, de atividade, né, como meio ambiente, saúde, propriedade, defesa do consumidor, etc., né, e por isso a gente costuma chamar de polícia do meio ambiente, polícia florestal e assim por diante. O poder de polícia se divide em polícia repressiva e polícia preventiva.
a polícia administrativa e a polícia judiciária são outro nome, são nomes que também se dá para a polícia preventiva e polícia repressiva. A polícia preventiva é a polícia administrativa propriamente dita, e a polícia judiciária é o que se chama polícia repressiva. Existem vários critérios para se distinguir o que é polícia administrativa e o que é polícia judiciária. Mas todos esses critérios são falhos, porque a polícia administrativa, ela é preventiva, mas muitas vezes ela age repressivamente, quando aplica multas, etc. Né? Então, ela não é só preventiva, como se poderia dizer. E a polícia judiciária, ela é repressiva, mas muitas vezes ela age preventivamente também, quando ela adota políticas para prevenir prática de delitos e etc. Então, o critério mais correto, e esse eu estou dando já a resposta de presente para vocês, porque é uma explicação que consta aqui da aula e não tem como dar essa explicação sem dar a resposta também, mas quando a questão envolve delito penal, quem age é a polícia judiciária, que também é chamada de polícia repressiva. Quando a questão não envolve ilícito penal, é a polícia preventiva ou administrativa a que age, né? E essa é a diferença marcante entre essas duas polícias. Deu para entender? Deu sim, professora, é que eu estou escrevendo. Então tá bom. Mais alguma questão? Tem mais uma só, professor, para terminar. Ah, não, tem mais duas para terminar. Quando uma autoridade pune seu subordinado, está exercendo o poder de polícia? Explique. Bom, essa eu não vou responder, essa vocês vão procurar. É só vocês estudarem poderes da administração pública, lá tem o poder de polícia, tem poder regulamentar, tem poder hierárquico, poder disciplinar e assim por diante, né? Então, essa eu quero que vocês pesquisem, é muito fácil essa, por isso eu não vou, eu prefiro que vocês leiam a matéria e vocês vão responder na hora, mas eu gostaria que vocês lessem para responder, tudo bem? Dá uma olhada nos poderes da administração, que é uma das matérias que eu mandei, e essa resposta vai estar lá textualmente, tá bom? Certo, professor. A última, para encerrar, o que é poder discricionário e o poder vinculado? Lembra que eu falei disso quando eu falei agora há pouco dos poderes da administração pública, dando uma explicação aí? Eu falei do poder vinculado, poder discricionário, que a lei diz o que o administrador deve fazer, o outro ele tem uma certa liberdade. Lembra disso? Comecinho da aula. Uhum. Então, a resposta está lá, bens. Então, agora eu quero que vocês também raciocinem um pouco para formular essas respostas. Tá bom? Sim, claro. Lembrem que, além dessas perguntas, na aula do dia 8, eu enviei outras para vocês que também fazem parte desse conjunto de perguntas que eu vou depois utilizar para separar algumas que vão fazer parte da prova. Então, essas vocês vão lá olhar quais são eu vou dizer mais ou menos quais são as perguntas, mas vocês vão lá pesquisar e responder, depois, se for o caso, a gente comenta na próxima aula. Diferença entre descentralização por colaboração e descentralização por serviço. A outra pergunta que eu fiz é se a hierarquia pode existir no poder legislativo e no poder judiciário. A terceira, diferenças entre autarquias simples e autarquias especiais. E ainda uma outra, o que são autarquias corporativas e o que são agências reguladoras, e eu pedi exemplos. E a última que eu mandei naquela oportunidade é o que é poder normativo, como se exterioriza e se
através do poder normativo, pode-se inovar no mundo jurídico. Então, se vocês examinarem a aula do dia 8/4, essas perguntas estão lá. Né? No final da aula, eu elaborei essas questões. E as respostas vocês vão encontrar estudando a matéria que já vimos, né? Hierarquia, que foi até aula presencial ainda, né? Diferença entre autarquias simples e especiais, descentralização por colaboração e descentralização por serviços, autarquias corporativas e agências reguladoras e poder normativo. Isso tudo vocês vão ver nas aulas anteriores. Dão uma lida lá, procurem responder e na próxima aula a gente comenta essas perguntas, tá bom? Correto, professor. Então é isso. Acho que por hoje nós podemos encerrar, tudo bem? Tudo bem, perfeito. Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer, eu ainda estou à disposição. Ô, professor, as outras questões que o senhor disse que vai somar junto com para poder valer como uma avaliação A, vai ser na próxima aula? Na próxima aula, eu provavelmente vou elaborar mais algumas questões relacionadas com a matéria que a gente já viu, né? Sim. E vamos juntar essas, são 7 que eu mandei na aula de hoje. Na aula do dia 8 de abril, eu mandei mais 5, totalizando 12, e eu provavelmente vou elaborar mais algumas para a próxima aula. Depois, na aula seguinte, provavelmente na seguinte, isso eu vou estudar agora ao longo da semana, mas eu vou então separar 4 questões, e essas 4 é que eu vou dizer, ó, tal e tal, são as questões da prova. Essas vocês vão elaborar as respostas e mandar por e-mail para mim, para eu corrigir e dar nota. Entendeu? Entendi, professor, entendi. Então tá bom. Mais alguma dúvida? E à noite a gente vai tentar logar também. Pode tentar. Se você que horas conseguir... que é, professor, que o senhor entra? A aula é às 7h30, geralmente entra umas 7:45, 7:50. Sim. Mas a aula, o horário é às 7h30, né? O horário de aula à noite é às 7h30. E basicamente a aula que eu vou dar é mais ou menos sobre isso que a gente conversou agora, né? Depende das perguntas que eles vão me colocar lá também. Mas tenta entrar sim e depois vocês me comunicam se conseguiram ou não. Eu também vou tentar abrir no ar à noite, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu vou tentar me informar sobre isso e à noite, então, vocês tentam entrar lá. Se der certo, melhor, né? Vocês dão uma reforçada na matéria lá, tá bom? Beleza, professor, obrigado. Mais alguém tem dúvida? Quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Esse silêncio eu posso ter como não? Eu acho que pode sim, professor. Está todo mundo tranquilo, entendemos a matéria. Qualquer dúvida a gente tira semana que vem. Tá bom, querido. Eu costumo dizer, quando eu dou